Então aqui a gente está com as panelas onde a gente aqui na sinagoga faz a agalá. Vocês podem ver que a panela está borbulhando. É assim o ponto que tem que estar a panela para fazer a agalá. Eu vou explicar do quê. Quando eu vou fazer uma agalá de uma panela de ferro, panela que foi usada para cozinhar várias coisas, até mesmo o macarrão, cozinhar o macarrão. Por que eu falo cozinhar? Porque quando a gente fala em assar, é a assadeira. A assadeira já é uma coisa que a gente, aqui na sinagoga, ou, na verdade, para cacherizar ela é uma coisa difícil pela halachá. Não é fazendo agalá. Mas uma panela, eu posso botar ela aqui, boto um lado, boto no outro, depois a gente vem para cá, põe essa panela na água gelada e aí a gente esfria a panela desse jeito. Com isso está feito o processo de agalá de uma panela, talheres. O que se faz agalá fora panela e talheres? Se faz de... Muitas pessoas costumam fazer de copo de kiddush e outras várias coisas. Esse é o processo de cacherização, agalá. Se faz agalá em vidro, porém, agalá em vidro é somente para o sefaradim. Fazendo o agalá, você cacheriza o vidro, contanto que ele seja apto para conseguir fazer essa agalá e ele esteja limpo. Para Ashkenazi é o contrário, ele não faz agalá em vidro. Por quê? Porque é considerado como porcelana. E todo utensílio de porcelana não se faz agalá, não se cacheriza para peça. Plástico é uma situação interessante, depende do plástico. Por exemplo, acrílico duro, que ele aguenta a agalá, dá para fazer agalá nele, mas é uma questão meio complicada. Por que a gente vai cacherizar um utensílio que já é caché? É simples. Em cada utensílio que a gente utilizou durante o ano, a gente utilizou através e em contato com o hametz. O hametz são 5 tipos de cereal que a gente não deve consumir em peça, mas para que isso ocorra a gente tem que utilizar a agalá, o ato de purificar através da água em ebulição, em fervura. Vocês estão vendo que essa panela ela tem muita espuma. Qual o motivo da espuma? É que aqui a gente faz agalá de muitas panelas. Tem panela de carne, panela de leite. A gente tem um problema que eu não posso cacherizar para peça e estragar a panela, porque eu fiz a agalá de uma panela de carne numa água que tinha leite, que tinha gosto de leite, e uma panela de leite numa água que tinha gosto de carne. Então, o que a gente faz? A gente põe, como vocês estão vendo aqui, detergente. O detergente ele tem a propriedade de neutralizar qualquer gosto que tenha a água. E aí a água fica parve, como a gente fala assim. Então eu nunca vou ter o problema de estragar a panela de ninguém. Todo utensílio que é utilizado para agalá, qual? Todo aquele que você utiliza no dia a dia, como panela, como talheres, né? Tudo aquilo que vai na mesa, pratos de metal, plástico duro, madeira, desde que não esteja rachado, não esteja nenhuma fissura, ela esteja por inteiro, como por exemplo a colher de pau. Agora, claro, Rabino, eu coloco um utensílio e ele não cabe todo na panela, o que eu faço? Depois de você fazer 1, 2, 3, vira ele com cuidado para não se queimar e faz para o outro lado. Então agora chegaram aqui talheres, a gente vai fazer os talheres. Põe aqui na água fria. E com isso a gente cacherizou para a peça o talher. O libum, nós temos 2 tipos de libum, o libum hamur e libum kal, ou seja, um fogo mais intenso, um fogo mais brando, mais breve. Existem algumas sinagogas que realizam esse processo com botijão de gás e com maçarico e com toda a segurança do mundo, mas em casa, hoje em dia se faz com maçarico portátil, que ele chega ao que nós chamamos de até 290 graus, e essa é uma forma inclusive de não danificar os utensílios de casa. Estou fazendo uma operação que se chama libun. Existe o libun kal e o libun hamur. O libun kal significa que é uma ação com fogo uma temperatura um pouco mais baixa. E o hamur é quando ele é muito forte. O hamur hoje em dia a gente não faz mais, por orientação rabínica devido aos materiais. O libun hamur ele teria que ficar vermelho, já incandescente. Só que os materiais hoje em dia não aguentam. Então nós fazemos o libun kal
A orientação é quando você coloca fogo de um lado e do outro lado do utensílio, se você tiver uma palha, ela pegaria fogo. E a Torá nos orienta que o que é usado com água se cacheriza com água, o que é usado com fogo se cacheriza com fogo. O irui consiste no ato de cacherizar através do despejar ou derramar a água de um kli rishon, que seja de uma panela, para um kli sheni, que seja de um utensílio, que seja uma prataria, que seja uma pia, que seja um prato, independente da natureza do prato, que seja um plástico duro, que seja uma madeira. Ela ferveu, não basta só ferver, ela tem que estar borbulhando. Nesse processo de borbulhar, então você pode fazer o ato de derramar com todo o cuidado. Pegue uma panela que seja mais fácil você carregar e para poder fazer esse transporte até o ato de derramar, que seja cacherizando a pia. Se for cacherizar a pia, tem que ser em todas as partes, não somente numa parte pequena, tem que ser em todas as partes para poder ser cacherizado em relação ao irui. Tudo aquilo, por exemplo, que foi utilizado frio, por exemplo, através do irui pode ser retirado, mas aquilo que foi utilizado num processo quente, né, somente através da galá. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a gente na nossa pia da cozinha, a gente apoia uma panela, a gente apoia alguma coisa, escorre alguma coisa, aquilo está frio, aquilo não tem força de cozimento. Então o irui resolve. Mas aquilo que tem força de cozimento, aquilo que tem uma temperatura, aquilo já, o irui não pode ser utilizado. Por isso que o irui é utilizado inclusive para cacherizar uma mesa. Lembrando que se você tiver toda e qualquer dúvida e que surjam muitas dúvidas, que você tire com seu rabino, procure um rabino. Eu não tenho rabino, chegou o momento, Baruch Rabá, procure um rabino, procure uma sinagoga, tire as suas dúvidas. Eu desejo para vocês um Pesach Kasher V'Sameach.